Olha, hoje nós estamos discutindo essa questão aí dos reflexos da Operação Carne Fraca na publicidade e propaganda. Estamos recebendo aqui o professor Josué Brasil, ele é da Universidade de Taubaté, e, naturalmente, que está lidando com esse assunto polêmico na sala de aula, né? A garotada está lá querendo saber como é que deve proceder do ponto de vista ético, né? Quando eles tiverem realmente a faca e o queijo na mão para estar fazendo lá seus testemunhais, sua propaganda, né? Eu sempre achei, eu nunca fiz testemunhal, eu sempre achei que é um negócio extremamente complicado, porque pode implicar exatamente nesse mal-estar que estão passando nossos colegas aí da Rede Globo, né? E porque passam aqueles que fizeram propaganda de prédios que caíram, desabaram e tal. Mas eu queria saber se o senhor tem notícia de algum desses prestadores de testemunho que tenha sido responsabilizado civil e criminalmente pela marca que anunciaram em dissabor da comunidade. Não. Até onde, eu posso aqui estar incorrendo em algum erro, mas até onde eu sei, não há nenhum dispositivo legal que impute algum ato criminoso àquele que faz o testemunho ou endosso. Normalmente a responsabilidade ela acaba caindo sobre o anunciante mesmo, a marca, e a agência de comunicação que criou a campanha e fez o serviço. Não é imputado nenhuma responsabilidade direta ao contratado, aquele que simplesmente empresta. Eu nunca soube de caso algum em que tenha havido alguma punição, algo em relação àquele que foi e endossou determinado produto ou marca. Mas no país nós estamos na moda das agências reguladoras, né? No caso da publicidade e propaganda, temos aí o CONAR, né? Que é o conselho e tal. É possível alguém se resignar com esse tipo de propaganda, esse tipo de postura e recorrer ao CONAR para retirar a propaganda do ar, da mídia impressa, do rádio, quem sabe? O CONAR ele acata basicamente qualquer queixa de qualquer cidadão brasileiro. Você pode fazer uma representação junto ao CONAR. Agora, é bom a gente lembrar que o CONAR ele não é um órgão, ele não tem força de lei e ele não é um órgão punitivo. Ele é um Conselho Nacional de Autorregulamentação, a publicidade ela é autorregulamentada. Então, o que o CONAR faz normalmente, ao acatar e dar parecer favorável, é solicitar àquele anunciante que retire, né, as peças publicitárias de circulação. Então, se tiver peça em jornal, rádio, televisão, revista, que essa campanha seja retirada. Se houver resistência por parte do anunciante, ele tem direito à defesa, obviamente, ele tenta defender aquela campanha, aquela ideia de comunicação, mas se houver alguma resistência, aí sim pode-se partir para algum tipo de punição, mas a priori o CONAR ele não tem essa força de lei. Porque fora essa questão, né, de estar se comendo carne de má qualidade ou carne mal inspecionada, há também uma propaganda que me chama a atenção do ponto de vista do bullying, que é a história de taxar como produto de má qualidade ou encalhado o Luiz Augusto. Uma criança que tem nome de Luiz Augusto na escola está passando por momentos difíceis, né? Porque lá o Luiz Augusto, né? É o encalhado, é a marca de má qualidade, é o garoto que realmente, né, fica numa situação... Tempos atrás teve a coisa do Braulio, que ficou também estigmatizado com a coisa... E as pessoas fazem esse tipo de campanha sem pensar no que pode atingir o outro. Eu acho que uma dessas, se eu tivesse um filho Luiz Augusto, ou me chamasse de Luiz Augusto, eu ia entrar com um processo, ia fazer alguma coisa, porque é uma coisa ruim dentro da sala de aula, por exemplo. A gente tenta sempre hoje, o cenário hoje ele é bem mais complicado, né? Com o crescimento das mídias digitais, as mídias sociais, o consumidor passou a ter muito mais voz, então eu diria que hoje está muito mais difícil nós fazermos uma comunicação sem que ela gere algum ruído, alguma controvérsia. E o pior é que o Carne Fraca mostrou que o Luiz Augusto é de má qualidade mesmo. Não o seu filho, que eventualmente chama de Luiz Augusto, mas o produto. Sim. E houve até uma reação de algumas pessoas que tentaram impetrar uma ação, um pedido junto ao CONAR, esse pedido foi recusado, mas eram 3 pessoas que tinham esse nome, né, e que tentaram entrar com uma representação quando o primeiro filme dessa campanha foi criado.
mas não houve, o CONAR não acatou essa solicitação, essa queixa, e a campanha pode continuar no ar. É que o pai do presidente do CONAR não chama Luiz Augusto. Provavelmente. Tomado uma providência. Eu tenho ainda um minuto, professor, e estou achando muito importante essa conversa, porque o senhor é um formador de opinião dentro da sua sala de aula, principalmente. Como é que esse assunto é tratado numa cadeira de publicidade e propaganda junto aos seus alunos? Bom, você faz ideia que esse deve ter sido o assunto em todas as salas de aula, principalmente nos cursos de comunicação, não só em publicidade e propaganda, por exemplo, o pessoal de relações públicas acabou, o pessoal que gerencia crises, o pessoal de jornalismo com a parte de assessoria de imprensa, houve toda uma movimentação muito grande da área de comunicação. Basicamente, muita gente avalia que esse foi um problema, acima de tudo, de comunicação. Quer dizer, as marcas tiveram que se defender, se posicionar rapidamente. O que a gente tem trabalhado muito em sala de aula é a questão realmente dessa postura mais ética, moral e principalmente responsável, né? Comunicação tem uma responsabilidade gigantesca, né? Nós nos comunicamos a um só tempo com milhares, milhões de pessoas. A propaganda, por usar espaços pagos, né? Se o anunciante tem força econômica, ela consegue uma cobertura, um atingimento extraordinário. Então, hoje a gente tem trabalhado muito com os nossos alunos, usando, inclusive, essas situações como um exemplo prático de que a nossa responsabilidade ela só aumenta. E a gente tem que fazer comunicação de maneira séria. Eu brinco com eles que mesmo quando nós fazemos um comercial bem-humorado, nós temos que tratar aquilo com extrema seriedade. E ver se o que nós estamos dizendo, colocando, passando como ideia de comunicação, não agride, não menospreza, não cerceia, não exclui, né? E não estigmatiza. E não também, estigmatiza. Né? Professor Brasil, eu quero agradecer muito sua presença, palavra bem positiva em relação ao assunto e formação de opinião junto aos alunos com responsabilidade, que é extremamente importante nesse país de tantas loucuras.